maravilhoso poder mais uma vez aqui estar com convidados ilustres no Doutor Vê-se Podcast. Eu sou Gustavo Barroso, seu apresentador, sempre trazendo temas interessantes, mas dessa vez eu arrasei, vocês vão me reconhecer. Porque eu trouxe aqui minha amiga Tereza, da MC Flats, da C. Domingues Soluções Imobiliárias, nos trouxe aqui o ilustríssimo Marcos Araújo. Ele é futurologista do Morar, é autor do best-seller Mentes Saudáveis, Lares Felizes, e que ele assinou a capa com ninguém mais, ninguém menos do que Augusto Cury. E eu estou muito feliz, Marcos, de te receber aqui no Doutor Vê-se Podcast. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Imagina uma grande satisfação estar aqui com vocês, com os nossos amigos que estão participando e podendo compartilhar novas ideias sobre o morar. Isso é muito importante, né? Às vezes não percebe, mas para começar a nossa conversa logo, né? – 57% da nossa existência é vivida dentro do lugar onde a gente mora. Isso é um cálculo meu, sou estatístico, né? Se alguém faz home office, por exemplo, trabalho remoto em casa, isso sobe para 60%, tá? 30% a 33% é dormindo. Então, você imagina se você não consegue acordar igual o seu smartphone com a bateria 100%. Olha, o meu sonho é dormir 30% a 33%. Isso, está mais difícil nesse século XXI. Né? No século XX era mais fácil. Acho que é muita tela, né? Muita coisa. Nós temos o dobro de telas conectadas à internet dentro das casas em relação ao número de pessoas. Eu acredito em você muito e na tua obra, no teu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque é um trabalho incrível e único, né? Sim. Como estatístico, eu analisei muitos novos empreendimentos imobiliários ao longo de quase 3 décadas agora, 29 anos, vou completar 30 anos no ano que vem. Então, analisando os números, eu acabei entendendo que os imóveis não são apenas metros quadrados. Na verdade, num mundo que chega a 8 bilhões de pessoas, nós temos 8 bilhões de vizinhos agora, tem que ser interpretado dessa forma, né? Essa é a nossa grande casa, essa grande bola azul com 8 bilhões de vizinhos. Nós temos 5 bilhões destes vizinhos conectados à internet e temos apenas, de acordo com o nosso novo censo demográfico 2022, feito pelo IBGE, temos 2,79 pessoas dentro de casa. Esse é o tamanho da nossa densidade familiar nos domicílios brasileiros, no novo censo que acabou de ser divulgado. Então, você imagina, 8 bilhões de pessoas estão do lado de fora, 5 bilhões estão conectados à internet, mas dentro de casa só tem 3 pessoas. E muitas vezes a gente dá mais atenção aos 5 bilhões que estão conectados à rede do que às 3 poucas pessoas que estão dentro de casa. E a atenção é o maior ativo do século XXI. É um dado incrivelmente alarmante, né? Para refletir. E para refletir. Eu acho que muitas vezes nós não percebemos o quanto nós estamos nos distanciando da nossa origem essencial, porque o nascer continua sendo do mesmo jeito que ele sempre foi. Mas o viver, e agora, graças a ter observado o teu trabalho, o morar, né, podem ser ressignificados de uma boa maneira ou de uma maneira ruim. Isso depende muito da nossa atitude. Sim. Você falou uma coisa importante. O nascer é a primeira camada da demanda imobiliária. Tá? Nasceu, precisa de um lugar para ficar. Há 2023 anos atrás, a história e os escritos nos mostram que uma criança nasceu e não tinha lugar para ficar, né? O menino Jesus, nascido ali em Belém, no registro bíblico, não tinha onde nascer, a cidade estava lotada, né? Se procurassem no Airbnb, não iam encontrar uma disponibilidade. Tá? Eu não poderia alugar Não tinha como, naquele dia não dava. Airbnb. E aí o que aconteceu? Eu sempre pergunto para as crianças no meu projeto escolar, no meu Imóvel Meu Mundo Kids, né? Eu conversei com quase 2.000 crianças nos últimos 60 dias. Eu pergunto para elas, onde nasceu o menino Jesus? Todos eles falam rapidamente, em menos de 1 segundo, num celeiro. Essa é a versão romantizada. A gente sabe muito bem que esse nascimento aconteceu num curral de animais, né? E numa cobertura de um estábulo e numa manjedoura, que é onde os animais comem. Mas naquela época, o mundo, com seus 510 milhões de quilômetros quadrados, tinha apenas 230 milhões de pessoas. E já não se tinha onde nascer. Já havia escassez de moradias. Hoje nós temos um mundo com 8 bilhões de pessoas, 2.000 anos depois, e continuamos com escassez de moradias.
E a tendência, né? Ter pulado de 230 milhões para 8 bilhões em apenas 2.000 anos. 2.000 anos. Né? Daqui a 2.000 anos, se a gente já não tiver conseguido destruir a Terra, com o aquecimento global, com todos esses outros problemas que o ser humano causa, né? Porque você falou, são 5 bilhões de vizinhos. Isso se a gente levar em conta só os seres humanos, é só quem mora fora as outras espécies, outras milhões de espécies que já fazem parte do dia a dia das cidades. Né? Ou seja, hoje eu sempre falo em minhas palestras, as pessoas dão uma risada, menos as crianças, tá? Às vezes eu falo o nome de um famoso e falo, hoje ninguém mais quer ser vizinho de um famoso, tá? As pessoas querem ser vizinhos de um beija-flor, querem ser vizinhos de uma garça, querem ser vizinhos de um sagui, tá? O sobrenome famoso já não importa mais como vizinhança. A grande busca das pessoas é pela natureza como vizinho, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque são animais silvestres, a gente tem que cuidar muito bem das laterais, das bordas das cidades, porque já ficou contígua ao limite da vida silvestre, né? Deixa eu perguntar, de onde você tirou esse título tão agradável, né? Mentes saudáveis, lares felizes. Qual foi a relação que você fez, qual foi o construto ali que você fez para poder cruzar esses dois temas? Olha, essa na verdade foi uma grande reunião com Augusto Cury, tá? Tanto presencial quanto por grupo, como por conversas de aplicativo, né? De mensagem, que a gente ficava martelando no nome da ideia do livro, né? Porque o Mentes Saudáveis já tinha sido falado por ele, na verdade. Mas ele é um grande especialista, como ele mesmo diz, no planeta mente, né? É um planeta muito especial, né? Que está dentro de nós, mas nós temos um planeta casa também, que é quando 3 mentes interagem, tá? Em busca do equilíbrio. 3, 4, né? Dependendo de quantas pessoas tem dentro de casa. Então, o complemento Lares Felizes veio justamente porque a gente não queria tratar a moradia como um imóvel. Imóvel é um nome técnico, tá? Ele remete a metros quadrados, quantidade de quartos, quantidade de garagens, quantidade de suítes. Lar não. O lar remete à interação, à felicidade, à harmonia. E são coisas que não podem ser compradas. Imóveis podem ser comprados. Pode. Dependendo do poder aquisitivo de cada um. Né? Às vezes você pode ter mais de um imóvel e não ter um lar, não ter lar nenhum. E não ter nenhum lar, Verdade. Exatamente. E aí fechou, né? Na hora que a gente juntou as duas coisas, então ficou Mentes Saudáveis, Lares Felizes, ficou bonito, sonoro e muito dentro do acordo que a gente queria explorar, que é como a mente acelerada do século XXI, o século que seria o século da tranquilidade e da paz, na verdade não está se mostrando assim, né? É o século onde nós estamos mais acelerados, mais impacientes, as agressões gratuitas ocorrem não só verbalmente na proximidade das pessoas que convivem com a gente, mas principalmente na internet, né? E no começo era uma coisa que se fazia de forma anônima, né? As primeiras agressões na internet, todo mundo ficou muito corajoso na internet, mas vinha como anônimo. Sim. Parece que de uns poucos tempos para cá, ser ruim com as pessoas tornou-se um motivo de honra, de orgulho. Sim. Então o cara... Gratuito, não né? importa o nível de depredação do bem público que o cara tá fazendo, ele agora tem orgulho, ele ostenta, ele levanta o celular e diz, eu tô aqui no Planalto, eu tô aqui na praça pichando, eu tô aqui no... Né, o pichador vai lá pichar, vai lá destruir. Sim. Antigamente o cara roubava os óculos da estátua em Copacabana, né? Agora, não. Agora ele faz um vídeo dele depredando a estátua em Copacabana, quebrando. Então, passou a ser um motivo de orgulho. Desculpa até o termo, papo, ser babaca. Sim. Né? É uma pena isso. Assim como quando alguém está em dificuldade, por exemplo, no mar, na praia, muita gente se ocupa mais em filmar do que em ajudar aquela pessoa. Sim. Ou seja, nós nos tornamos, então, nesse sentido, pessoas muito frias, né? Eu falei, cara, que incrível, né? Uma oportunidade para mim. É uma honra para mim como entrevistador, porque nós somos humanos, né, cara? É o que você falou. Você estava trocando ideia, estava trocando mensagem com Augusto Cury ali no celular e coisa e tal, não sei o quê. Então a gente fica ali apresentando um programa por anos, entrevistando pessoas e coisa e tal. A pessoa pensar, esse cara tira qualquer entrevista de letra. Mas a verdade é que não. Cada entrevista é uma atenção nova. Um nível de interação. É uma interação nova, uma expectativa nova. Então eu fiquei com muita vontade de saber, principalmente,
Qual foi quando você começou a pensar nisso, quando vocês pensaram nisso juntos? Quando vocês começaram a pensar nesse livro, o que foi a motivação principal, o fio condutor que levou você... Não, eu preciso escrever sobre essa temática agora, nesse momento. Tem algo acontecendo e eu preciso falar sobre esse assunto. Tem. Essa família muito pequena, que o próprio IBGE constatou, família brasileira, tamanho 3, né? Se nós arredondarmos aí, 3 pessoas em média, ela se tornou muito próxima, porque os imóveis ficaram menores, né? Os apartamentos, as casas, até porque aumentou a quantidade de pessoas no planeta, então nós temos aí áreas muito restritas, né, para morar nesse momento. Se tornou menor, com poucas pessoas, mas elas se tornaram um pequeno grupo de estranhos dentro do seu próprio lar. Por quê? Porque abriu-se um novo mundo, além do mundo físico que nós estamos pisando agora com os nossos pés, que tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, surgiu um novo mundo, que é o mundo digital. O mundo digital acontece na esfera da internet. 5 bilhões de pessoas conectadas, nós temos muita preocupação quando a gente faz o nosso exame laboratorial, exame de sangue, né? Se vem, então, um colesterol um pouco mais alto, a gente logo se preocupa, vai ao médico, segue a receita, né? Muda a alimentação, faz um esporte, toma alguma medicação. Em alguns casos vai até para cirurgia, mas quando sai o relatório semanal do sistema operacional do teu smartphone falando que você ficou 12 horas conectado por dia naquela semana, você não leva isso a sério. As pessoas não levam isso a sério. 12 horas por dia leva ao nível, segundo o estudo que eu e o Augusto realizamos, ao nível de abstração. Abstração significa um mundo paralelo, um mundo digital. Eu não dou atenção às pessoas que estão ao meu lado, eu não cumprimento quem desce comigo no elevador, mas cumprimento todas as pessoas no grupo de aplicativo de mensagens, né? Então essa abstração leva à irritabilidade, subir o tom de voz dentro de casa, é um sintoma muito comum, né? A gente não tem muita coragem de subir o tom de voz com quem está na rua, por exemplo, um transeunte, porque você não sabe qual vai ser a reação. Ela pode ser desproporcional àquela subida do tom de voz que você exerceu com aquela pessoa que você nem conhece. Mas dentro de casa nós conhecemos, estamos convivendo há anos, então a gente já sabe qual vai ser o nível da resposta. Então a gente costuma elevar o tom de voz com frequência, mas principalmente quando estamos com um tempo de tela muito alto. Como eu te falei, nós temos hoje 3 pessoas dentro de casa, em média no Brasil, mas pode perguntar a qualquer pessoa, independente da renda, tá? Tem de 5 a 6 aparelhos, 5 a 6 telas conectadas à internet, em qualquer casa brasileira. Na minha tem mais. Então. Na minha tem mais. Isso aí, eu admito. Tô pegando média, Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Isso. Um dos meus filhos passa praticamente o dia todo na frente do computador, ele cria games e tal, não sei o quê. O outro, o meu pequenininho... O outro é viciadíssimo em jogar, ele mesmo admite, e o meu pequenininho gosta de ver vídeo no YouTube de galinha pitadinha, de Luna e tal, e quando ele chega da escola, na escola não tem tela, e quando ele chega da escola, a primeira coisa que ele quer, ele fala, papai, me empresta o celular que eu quero ver. Eu mesmo tenho que admitir aqui, ó. Eu não tenho um, eu tenho 2. Sim, perfeito. Eu tenho 2, eles isso estão aqui comigo, se eu precisar de alguma cola, alguma coisa do que eu planejei te perguntar, eu já deixei os 2 aqui no gatilho, entende? E sou muito dependente deles. Fico angustiado quando eu não consigo mexer. Mas existem formas de combater isso. Eu também tenho um tempo de tela alto. Eu trabalho na internet, né? Enfim, então eu tenho um tempo de tela muito alto. Mas, por exemplo, tudo que a gente aprendeu a fazer antes do ano 2000 desacelera a mente com relação à intoxicação digital. Então, eu vou te falar o que eu faço, tá? Os nossos amigos aqui. Eu agoo plantas. Aguar planta, não dá para aplicar a velocidade 2 do vídeo. Cara, eu ago as plantas todos os dias. É uma coisa de manhã, eu faço um café. Que bom, agora está explicado porque você está lidando um pouco mais saudável com relação à quantidade de telas. Tá? Aguar plantas, por exemplo, não dá para... Tem gente que gosta, por exemplo, de andar a cavalo. Não dá para colocar o cavalo na velocidade 2. Tá? Não dá. Então, o áudio sim, tá? Mas o áudio eu escuto no e-mail. No e-mail, você ainda tá no e-mail. O 2 eu acho um pouco ofensivo. Mas muita gente, nas minhas palestras eu pergunto quem ouve áudio na velocidade 2, eu vou te dizer que 60%, 70% da plateia levanta a mão, tá? Mas eu me sinto constrangido mesmo estando sozinho de ouvir o áudio de alguém em velocidade 2. Eu penso assim, poxa, essa pessoa teve
carinho, o maior cuidado de gravar esse pequeno podcast pra mim, eu vou ouvir. Entendeu? Eu envio bastante podcast também por áudio. Viu? E eu sou de uma época em que eu passava a madrugada inteira com meus amigos conversando, e eu falo pelos cotovelos, acho que já percebeu. E eu passava a madrugada inteira com meus amigos conversando, e os meus amigos me ouvirem falar a madrugada inteira, rirem, gargalharem, brincarem, coisa e tal, não sei o quê, e eles só falarem quando eu cansar. Agora eu mando um áudio de 3 minutos pra eles, eles falam assim, eles mandam pra mim, podcast on. Mandam pra mim, mandam uma foto minha aqui no podcast. Isso aí. Eu falo assim, cara, quando foi que você perdeu esse interesse por mim? Você ficava uma noite inteira me ouvindo falar. E agora você não consegue me ouvir por 3 minutos, cara. Mas isso é reflexo do novo momento que nós vivemos dos vídeos curtos, tá? Os vídeos curtos, os formatos das redes sociais com vídeos de 15 segundos. Eu tenho alguns vídeos de conteúdo sobre o mundo imobiliário que tem 4 minutos. Eles têm uma excelente audiência, enfim, para o tamanho da minha conta, etc. Mas quando eu vou ver lá o tempo médio de audiência, dá 45, 60 segundos. Baixíssimo nível de paciência, não é falta de interesse, tá? É paciência mesmo. Então nós costumamos pedir mais um, né? Ou seja, a rolagem da tela é o pedido de mais um. Então quanto mais pedidos e quanto mais aceleração, mais impaciência e menos atenção às pessoas que a gente ama, tá? Com certeza. Muitas vezes nós fazemos isso com o conteúdo das pessoas da nossa família, Sim. Dos nossos melhores amigos. Meu melhor amigo posta 15 stories por dia. Eu assisto os 3 primeiros e admito que depois eu passo pro lado. Ele vai ver isso, mas pode ficar magoado, mas talvez ele saiba. Mas 15 histórias por dia, às vezes eu acho assim, poxa, da onde é que ele tirou que eu tenho tempo para assistir 15 histórias? E a verdade é que a gente sempre teve esse tempo. E foi a gente que tirou da gente mesmo. Nós tiramos. Olha, eu vou te falar uma coisa seguramente, tá? A maior audiência do mundo hoje, planetária, se você pegar qualquer 20 horas e 15 minutos de hoje, tá? No mundo inteiro, você vai encontrar mais pessoas procurando o que assistir do que assistindo alguma coisa. Quando eu abro Netflix, Prime Video, alguma coisa, às vezes eu durmo vai de um pro outro. Isso, eu falo isso em palestras o tempo inteiro. O que eu quero ver. E quando termina algum conteúdo, fica aquelas 3 opções, né? Escolha uma das 3. O pessoal dorme. Um tempão e depois desiste, porque você já cansou de procurar. A maior audiência do mundo é o nada. É procurar o que assistir. Cara, você tá me gatilhando aqui, sabe? Nunca mais vou fazer isso na minha vida. Não, agora eu tenho uma técnica. Eu escolho antes. Escolho antes, vejo lá, analiso e falo, não, é esse, já vou na boa. Porque eu assisto muito pouco. Se eu for ficar perdendo tempo, eu perco a paciência. E eu costumo dizer isso pra mim mesmo. Eu não tenho tempo de assistir essa série que eu quero ver. Eu acho que isso tá errado, né? Tá, tem que organizar o se tempo. reeducar nesse sentido, porque senão não tem limite, né? E aí vem uma coisa muito importante. Se você leva o seu corpo à exaustão, praticando esporte, por exemplo, você vai conseguir dormir uma noite muito tranquila, porque o corpo, quando cansa, ele quer descansar. Ele provoca o descanso, né? Por questões químicas até. Mas a mente, eu aprendi isso com Augusto Cury, acontece comigo, eu sempre falava para ele, Augusto, sempre que eu faço uma palestra, eu me envolvo muito com a minha plateia, eu não consigo dormir. Eu falo, Marcos, quando a mente é levada à exaustão, ela não consegue descansar mais. Ela quer continuar mais e mais o nível de exaustão máximo. Ela pede mais, ela não descansa. O corpo descansa, mas a mente não. Isso é uma grande verdade. Eu tenho uma agência de marketing. Eu sou fundador e CEO da agência. Então, eu ouço isso que você está dizendo de uma outra forma. Cara, tu não descansa, tu não para. Eu já cheguei ao cúmulo de estar assistindo alguma coisa com alguém e eu me levanto para atender, fazer alguma coisa, aquele filme, aquela série está rolando, e até quando eu estou sozinho, tá? Quando eu volto, eu não retorno para o ponto onde eu parei. Parou. Eu tento entender do ponto onde está. Agora imagina se eu estou lendo o teu livro e aí eu tô lendo, do nada eu me distraio, pulo 3 páginas, conto o tempo das 3 páginas, vou tentar entender o livro agora daqui para frente com menos 3 páginas. Pois é. É uma coisa que não faz sentido. O Mentes Saudáveis, Lário, eu já percebi que eu não tenho uma mente saudável. É um trabalho teu. Você é um grande player, né, do mercado imobiliário, uma pessoa considerada por todos um estudioso. Você também já desenvolveu um trabalho com Cauã Raymond. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Estamos desenvolvendo, na verdade. Estamos desenvolvendo. Né? Conheci o Cauã numa situação bem inusitada, né? Realmente inusitada. Ele mesmo conta essa história em um vídeo. E nós nos conhecemos num voo, tá? Uhum. E conversamos bastante sobre moradia.
dentro dos números que eu tenho, eu expus várias coisas para ele, mas eu acabei percebendo uma coisa interessante, entendendo como ele vê o mundo e as moradias. Que ele representa uma geração, na verdade, né? Os nascidos em 1980, o Cauã tem 43 anos, tá? Basicamente a minha idade. Isso. Então, por exemplo, ele surfa. Se ele vai surfar e vê um plástico na praia, ele recolhe. Ele é geração Y, mas quem é da geração X não se incomoda com plástico na praia, tá? Passa direto, normalmente. A geração X é a maior expansora da malha urbana mundial, tá? Os nascidos entre 1964 e 1979, tá? Então, eles são os maiores expansores, são estressados, estressantes. Mas a geração Y, ela é diferente. Ela é mais sensível às causas da natureza, às causas dos animais, tá? A geração Y trouxe os animais para dentro de casa, os animais domésticos. Pela geração X, eles teriam continuado lá de fora, nos quintais, amarrados nas correntes, tá? E só saíam à noite porque eles eram vigilantes das casas, né? Os cães, por exemplo, né? Então a geração Y trouxe os animais domésticos para dentro de casa, trouxe para dentro do quarto, trouxe para a cama, tá? Eu pergunto isso também para as crianças, para minhas plateias, quem tem pet que dorme no quarto, dorme na cama, todo mundo levanta a mão. E eu percebi que isso era não só um jeito próprio dele ver o mundo, mas também era o jeito de uma geração inteira ver o mundo. Então, a partir daí, nós brifamos tudo isso, criamos a marca Biosphere by C. Raymond, by Cauã Raymond, que é um estilo de morar que é acoplado em parceria com incorporadores de várias regiões do país. Então, nós já temos o Biosphere Essence, lançado em Salvador, acabou de ser lançado recentemente, tá? Toda a campanha já está no ar, né? As pessoas já estão comprando seus imóveis Biosphere. Ele vem carregado do lifestyle do Cauã. Ele preza por uma noite bem dormida, pela prática do esporte, por ter momentos bacanas com a filha dele, com a Sofia. Então, ele preza que os moradores daquele condomínio tenham espaços privilegiados para isso também, com seus filhos. E a gente traduziu tudo isso de tal forma que as incorporadoras gostaram muito e absorveram rapidamente. Vamos lançar agora em Fortaleza, no dia 8 de outubro, domingo, com a presença dele lá, o Biosphere Conceito, com a Mota Machado, a incorporadora local. E temos mais 2 Biospheres para lançar no sul de Santa Catarina, um deles ainda esse ano. Então, em breve, a grande maioria das capitais brasileiras, aí, de cidades com mais de 200, 300 mil habitantes, terão empreendimentos Biosphere lançados. Será? E no Rio aqui? Ainda não temos confirmação, mas a gente não vai acontecer. Tão bio, né? Aqui no Rio a gente ainda não está tão bio. Estamos trabalhando na ideia. Rejane, que intermediou nosso encontro. Já eu posso te dizer que se você está do seria super interessante, né? Tem que ser, porque ele mora aqui. Vou te falar, Marcos, assim, fazer um reconhecimento aqui. Você está do lado de uma das pessoas que eu conheço. A Tereza já deve ter uns 10 anos, pelo menos, por aí. E eu, dificilmente eu dei atenção para esse tipo de projeto. E a MC Flats me fez, quando eu a conheci, foi com essa proposta. E eu falei, não, eu estou falando com pessoas que têm um nível de consciência, não só empresarial, mas de qualidade de vida, de habitação superior. E a gente fez alguns eventos juntos e tal, estive lá com ela e eu percebi que a qualidade de vida sempre foi uma prioridade. Então, se você vai desenvolver isso com alguém do Rio de Janeiro, você já encontrou a pessoa certíssima para fazer isso com a Tereza. Sim. Agradeço. Mas que é verdade, eu tô sendo justo aqui, né? Então, por exemplo, uma questão importante que a gente cuida bastante no Biosphere é dos pets, né? O Pet Place, o espaço pet nos condomínios já não é uma novidade, é necessário, mas, por exemplo, o Pet Care é uma novidade. Você ter lugares, por exemplo, para realizar banho e tosa no próprio condomínio é um grande diferencial, porque os tutores agora eles ficam incomodados em deixar os cães, os gatinhos em estruturas que não esteja próxima do olhar. Eles têm um certo zelo, uma certa preocupação, então se isso pudesse ser executado em casa, seria bem melhor. Então o nosso Biosphere Essence, por exemplo, em Salvador, já vem com essa estrutura toda pronta no condomínio. É só chamar o profissional, né? Obviamente, como vai ser em casa, né? Esse serviço vai custar mais, mas os tutores não estão mais preocupados com isso. Eles querem o conforto dos cãezinhos, por exemplo. Vocês pensaram tudo isso no avião? Tudo isso no avião. O voo não era ponte aérea. 14 horas, né? 14 horas de voo e vocês saíram com o empreendimento na cabeça. Mentira!
brilhantes, né? Mentes saudáveis, né? Oriundas de lares felizes, né? Incrível, cara. Vai sair a nova edição do Meu Imóvel, Meu Mundo, que é uma obra completíssima, um estudo maravilhoso. Meu Imóvel, Meu Mundo, sexta edição, ele termina... ele fala sobre os imóveis desde 70 mil anos atrás, né? Das nossas primeiras habitações, passa pelas tendas, pelos castelos, pelos imóveis da atualidade, futuro até 2100. Eu tenho 3 capítulos futuristas que se passam em 3094, no Rio de Janeiro do futuro. Te desafio a ler. Pô, tu me desafia a ler. Eu já me desafiei a ler enquanto você tava falando. Eu já tentaria uma agenda quando ele vier no Rio em novembro pra gente lançar. A gente podia fazer um Meu Imóvel, Meu Mundo, sexta edição, hein? Bora. Eu sou o cara do bora. Eu só queria que eu horrível, só que feio. Entendeu? Mas eu sou o cara do bora. Não precisa nem 14 horas pra me convencer. Em 27 minutos você já me convence, cara. Isso aí. Eu tô super afim de fazer isso. É novembro, quando você vier, novembro, eu já vou ter lido todos os livros. Isso, e esse capítulo novo, a ficção continua, né? Eu adicionei mais um capítulo novo. Agora eu vou dar um spoiler em primeira mão, tá? Não havia falado sobre isso em lugar nenhum. O novo capítulo ficcional é o Hackeamos o Planeta. Como é que é? Hackeamos o planeta. Nós, seres humanos, somos os maiores hackeadores do planeta. O que é a nossa piscina, se não uma representação fraca? Os engenheiros são excelentes profissionais, maravilhosos, mas, por exemplo, eles não conseguiram criar ainda uma piscina que se auto-mantém limpa. Após 90 dias sem a bomba estar em funcionamento, sem o sistema de limpeza, ela fica inapropriada. Mas o nosso lago, ele fica 3 mil anos, 30 mil anos, limpinho e cristalino, desde que a gente não vá lá poluir. Então, nós somos os grandes hackeadores do planeta. O que é o nosso ar-condicionado aqui... na Barra, no Leblon, em Ipanema, senão aquele ventinho suave que vinha da mata, né, da floresta da Tijuca, nas décadas de 60, 50, 40, onde nós não tínhamos ainda os ar-condicionados. É um hackeamento. Nós hackeamos a natureza, nós hackeamos o planeta e criamos os imóveis com todo o conforto. Genial, cara! Caraca, eu tô ansioso pra ler. Quando é que vai sair? Só em novembro mesmo? Novembro. Então vou te desafiar a me mandar uma cópia. Sim, com certeza, com certeza. Eu preciso ler isso. Eu adoro coisas futuristas. Sim. Esse futuro também. Eu tenho uma tatuagem do DeLorean no braço. Gente, a gente tá chegando no final. E olha, só um parênteses, eu descrevo as paisagens do Rio de Janeiro de 3094, hein? Aí você me deixou mais curioso ainda. Eu adoro autores que descrevem bem. Se você só tivesse 1 minuto para poder dizer para as pessoas por que investir o tempo delas, investir a energia delas, parar com as telas que elas estão fazendo para ler a tua obra, para ler o teu trabalho, qual é o cuidado que você trouxe para os teus, o carinho que você trouxe para os teus leitores que vai fazê-las romperem com esse compromisso com o hackeamento global? Olha, nós vivemos em um mundo com 8 bilhões de vizinhos. Isso não para ainda por agora. Nós chegaremos a 2050 com 9 bilhões de pessoas na Terra. Então, o mundo estará mais povoado, as relações estarão mais distantes, as pessoas estarão muito mais conectadas e intoxicadas digitalmente. Parar para valorizar o seu espaço único nesse universo, o único lugar no mundo onde você consegue dormir e acordar com a sua saúde mental restaurada, é a sua casa, é o seu lar. Você tem que super valorizar esse ambiente, porque no universo inteiro não existe um outro igual. Nem os melhores hotéis 6 estrelas com lençóis de algodão egípcio, depois do 12º dia, você quer voltar para sua casa, para o seu quarto, com seu lençol de 600 fios ou 300 fios, que é lá onde você consegue acordar bem. Então valorize o seu espaço, o seu único lugar no mundo onde você consegue acordar bem, pronto para um novo dia cheio de desafios. Esse é o Mentes Saudáveis e Lares Felizes. Eu conversei aqui com Marcos Araújo, um gênio da literatura, um grande player do mercado imobiliário e que você precisa ler, cara. Gasta o teu tempo, para um pouquinho o Candy Crush aí, o Free Fire. Tereza, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Essa é a premissa da Cia Domingues Soluções Imobiliárias. É trazer o ela novo. Quem me trouxe para cá, hein? Trazer Rejane ali de Fortaleza, conheceu o Marcos lá e fez essa ponte junto com o Maerval de Maceió. Foi uma força-tarefa e eu consegui a agenda dele para estar aqui com vocês e trazer todas essas novidades. Obrigada.
é sobre pessoas, é sobre relacionamentos. isso. Marcos Araújo, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por ter vindo até aqui conversar comigo, humilde Gustavo Barroso, mas Gustavo. seu futuro leitor e aos seus serviços para o que precisar. Gente, muito obrigado. Até a próxima edição do Dr. Vice Podcast. Um oferecimento aqui da C. Domingues Soluções Imobiliárias, que trouxe esse gênio aqui pra gente. Esse homem brilhante. Sigam ele nas redes sociais. Marcos com U, Araújo, só que o O no final é um 0. Acredito que seja uma referência à programação, mas isso a gente vai descobrir em novembro. Um abraço para todos. Beijo. Fui.